Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Nas primeiras horas da véspera de Ano Novo, a rotina tranquila da família Coughlin foi abruptamente interrompida por uma tragédia que mais tarde se tornaria o foco de histórias de crimes reais e documentários. O silêncio da manhã foi rompido por uma ligação frenética para a delegacia de polícia de Manhattan. A voz do outro lado da linha era de Rod Coughlin, tremendo de emoção e histeria. Lutando para conter as lágrimas, ele relatou uma descoberta arrepiante. Havia encontrado sua esposa, Shelley Daniszewski, sem vida no banheiro. Rod descreveu uma cena horrível. O corpo de Shelley estava submerso na banheira, com a água ao redor tingida de vermelho pelo sangue. Os detalhes assustadores da ligação causaram um impacto imediato na delegacia, marcando o início de uma investigação criminal. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Este é um caso real de crime e documentário que ocorreu em Nova York. Trata-se de uma jovem chamada Shelley Daniszewski, nascida em 14 de outubro de 1969, em uma família judia amorosa e ambiciosa na cidade de Nova York. Seus pais, ambos profissionais dedicados, incutiram nela desde cedo os valores da educação, determinação e bondade. Shelley cresceu em um lar unido, repleto de carinho e risadas. Desde cedo destacou-se academicamente, demonstrando uma aptidão natural para matemática e resolução de problemas. Sua família valorizava as tradições culturais, e Shelley frequentemente participava de eventos da comunidade judaica e celebrações de feriados. Crescendo na cidade agitada, desenvolveu um forte senso de independência e resiliência. Frequentou escolas públicas conceituadas, onde seus professores frequentemente destacavam sua curiosidade e qualidades de liderança. Apesar de seu comportamento reservado, era conhecida por sua determinação feroz e capacidade de superar desafios. À medida que amadurecia, sua busca pela excelência extrapolava os limites da sala de aula. Ela buscou o ensino superior com um foco inabalável, eventualmente conquistando um diploma prestigiado em gestão de ativos. Essa conquista não refletia apenas sua inteligência, mas também sua tenacidade e dedicação. O diploma serviu como passaporte para o competitivo mundo das finanças internacionais. Logo, Shelley conquistou uma cobiçada posição no setor bancário suíço, onde prosperou. Demonstrou uma habilidade inata para analisar mercados financeiros e gerenciar carteiras multimilionárias complexas, ganhando a confiança e admiração de seus clientes. Seu sucesso foi meteórico, e rapidamente ela se tornou uma estrela em ascensão no setor. Apesar de sua carreira em ascensão, em 1998, Shelley começou a sentir um vazio persistente em sua vida. Ela havia alcançado independência financeira, vivia em uma das cidades mais ricas do mundo e contava com o apoio incondicional de sua família. Ainda assim, o sonho de construir sua própria família e abraçar a maternidade permanecia não realizado. Esse desejo se intensificava a cada ano que passava. Determinada a mudar seu destino, Shelley tomou a ousada decisão de assumir o controle de seu futuro. Em fevereiro de 1998, ela participou de um evento para solteiros judeus, criado para ajudar profissionais como ela a encontrar suas almas gêmeas dentro da comunidade. Foi nesse evento que a vida de Shelley tomou um rumo decisivo. Entre os participantes estava um homem de 26 anos chamado Rod Coughlin, também profissional do setor financeiro. A energia jovem e o intelecto aguçado de Rod chamaram imediatamente a atenção de Shelley. Apesar da diferença de idade visível, os dois descobriram uma conexão profunda baseada em valores compartilhados e ambições mútuas. Suas conversas fluíam com naturalidade, revelando uma visão compartilhada de sucesso e estabilidade na vida. A química entre eles era inegável, e o que começou como um encontro por acaso rapidamente evoluiu para um romance intenso e arrebatador. O relacionamento floresceu com uma velocidade notável. Rod e Shelley tornaram-se inseparáveis, passando praticamente todos os momentos juntos. A história de amor deles se desenrolava como um furacão, desafiando os cronogramas convencionais. Embora alguns conhecidos tenham demonstrado surpresa com a rapidez do relacionamento, para Shelley e Rod,
Tudo parecia predestinado. Num piscar de olhos, o casal tomou a ousada decisão de se casar. A união foi celebrada com alegria e otimismo, com amigos e familiares reunidos para testemunhar o início de um futuro promissor juntos. Logo, o casal teve 2 filhos lindos, um menino e uma menina, completando a família que Shelley sempre sonhou. Por mais de uma década, a família Coughlin aparentava viver uma vida idílica. A residência deles no Upper West Side era um retrato de estabilidade e conforto, preenchida com o riso das crianças e o calor das tradições familiares. No entanto, por trás da vida aparentemente perfeita, tensões e desafios começaram a emergir. Na manhã da véspera de Ano Novo de 2009, o ritmo pacífico da casa dos Coughlin foi despedaçado por um evento que mudaria suas vidas para sempre. Por volta das 7h30, uma ligação frenética de Rod Coughlin para a delegacia de Manhattan quebrou a calmaria da manhã. Falando entre lágrimas e em estado de histeria, Rod relatou uma descoberta horrível. Ele havia encontrado sua esposa, Shelley, sem vida no banheiro. O corpo dela estava submerso em uma banheira cheia de água ensanguentada. Os detalhes arrepiantes da ligação causaram choque imediato na delegacia. Equipes de emergência foram enviadas imediatamente, correndo contra o tempo na esperança de salvar a vida de Shelley. Seguindo instruções do atendente do 911, Rod retirou o corpo de Shelley da água e tentou reanimá-la. Ele realizou manobras de ressuscitação desesperadamente, mas logo ficou evidente que seus esforços eram inúteis. O corpo de Shelley estava frio e sem resposta. Sua forma inerte era uma prova inegável da tragédia ocorrida. Tomado pela dor e desespero, Rod cobriu o corpo com um cobertor do quarto e esperou a chegada das autoridades. Em poucos minutos, uma equipe de policiais chegou ao local. A residência dos Coughlin, localizada em um dos bairros mais ricos e seguros de Manhattan, servia de cenário incongruente para a tragédia que se desenrolava. Os oficiais entraram na casa com cautela, observando os sinais de uma vida familiar interrompida. Brinquedos infantis espalhados pela sala, vestígios das preparações para as festas de fim de ano visíveis por todo o apartamento. Mas logo sua atenção se voltou para o banheiro, onde o corpo de Shelley jazia. A cena no banheiro era ao mesmo tempo comovente e intrigante. A água da banheira, ainda tingida de sangue, começava a esfriar. O chão estava escorregadio, sinal da luta para puxar Shelley da banheira. Sua cabeça apresentava um ferimento visível, um pequeno mas inconfundível corte na parte de trás do crânio que continuava a sangrar. Perto dali, a porta do armário do banheiro estava fora do lugar, com uma das dobradiças parcialmente arrancada da estrutura. A posição do armário e o estado da dobradiça sugeriam que Shelley poderia ter escorregado ao tentar se apoiar, levando a uma queda fatal. A avaliação inicial da polícia inclinava-se para pôr a conclusão de que a morte de Shelley havia sido um acidente trágico. A reputação de segurança do Upper West Side e a ausência de sinais evidentes de crime reforçavam essa teoria. Peritos forenses chegaram pouco depois dos policiais, vasculhando meticulosamente o local em busca de pistas. A investigação confirmou vários detalhes importantes. Não havia sinais de arrombamento, nem evidência de luta fora do banheiro, tampouco indícios de roubo. Os investigadores passaram a acreditar cada vez mais que a morte de Shelley havia sido um acidente. No entanto, dúvidas e complexidades logo começaram a surgir. O detetive responsável pelo caso decidiu conversar com os familiares, na esperança de confirmar a sequência de eventos que levou à tragédia. Durante as entrevistas, foi revelado que o corpo de Shelley foi descoberto primeiro por sua filha. A jovem, traumatizada e em choque com o que viu, conseguiu relatar ao policial os acontecimentos angustiantes daquela noite. Descobriu-se que, na noite anterior, os 2 filhos de Shelley estavam dormindo em sua cama, o que era comum na rotina da família. Ao acordar no meio da noite e notar a ausência da mãe, a menina instintivamente saiu à sua procura. Deparou-se com uma cena horrível no banheiro. O corpo sem vida da mãe submerso na banheira. Tomada pelo medo, a criança rapidamente entrou em contato com o pai. Rod Coughlin, que havia se separado recentemente de Shelley e se mudado para um apartamento no mesmo andar do prédio, atendeu a ligação. Atravessando o corredor,
chegou rapidamente ao apartamento de Shelley. Ao entrar no banheiro, Rod retirou seu corpo da água e ligou imediatamente para os serviços de emergência. O relato da filha coincidiu em grande parte com a descrição de Rod, reforçando a teoria inicial da polícia de que a morte de Shelley foi um acidente trágico. As autoridades informaram prontamente os parentes de Shelley sobre o ocorrido, deixando a família devastada e de luto. Uma autópsia e uma análise forense foram agendadas para o dia seguinte, a fim de determinar a causa exata da morte. No entanto, para surpresa dos investigadores, a autópsia foi abruptamente cancelada. Quando o legista entrou em contato com a equipe investigativa para iniciar o procedimento, descobriu para seu espanto que ela não aconteceria. Essa reviravolta inesperada deixou o legista intrigado, questionando como uma etapa tão crucial poderia ter sido ignorada. A investigação revelou que um rabino da sinagoga que Shelley frequentava regularmente havia intervindo. Em conformidade com a tradição judaica ortodoxa que considera autópsias uma profanação do corpo do falecido, o rabino entrou em contato com uma organização especializada em sepultamentos judaicos. Essa organização rapidamente solicitou à polícia acesso ao local da tragédia para realizar os rituais religiosos exigidos pela fé da família. A permissão foi concedida e o rabino, junto com uma equipe da organização funerária, chegou ao local. Eles limparam o banheiro, removendo todos os vestígios de sangue, e prepararam o corpo de Shelley para o enterro conforme os costumes religiosos. Esse processo destruiu efetivamente todas as evidências potenciais antes que pudessem ser analisadas pelo setor forense da polícia. A família, profundamente enlutada e confiando na orientação do rabino, concordou em abrir mão da autópsia. Agradecidos pela assistência e tranquilizados com a explicação do acidente, não viram razão para contestar. Em menos de 24 horas após sua morte, Shelley foi enterrada em uma cerimônia solene que reuniu centenas de pessoas que compareceram para prestar homenagens e oferecer condolências. No entanto, o enterro apressado e a destruição das evidências deixaram dúvidas persistentes na mente dos pais de Shelley. A ideia de que a morte da filha pudesse ser algo além de um acidente começou a perturbá-los profundamente. A improbabilidade de um resultado tão fatal a partir de uma simples queda na banheira os assombrava mesmo que não houvesse evidência concreta para sustentar suas suspeitas. A capacidade do Departamento de Polícia de Nova York de investigar mais a fundo foi severamente prejudicada pela ausência de provas forenses. Sem disposição para deixar o caso encerrar-se ali, a família de Shelley decidiu contratar um investigador particular para examinar mais profundamente as circunstâncias de sua morte. O investigador iniciou sua apuração conversando com os parentes de Shelley. Seus depoimentos retratavam um casamento longe de ser ideal. O relacionamento entre Rod e Shelley vinha se deteriorando há algum tempo. Embora tivessem comemorado o 10º aniversário de casamento em 2008, o ano seguinte marcou o início de um período significativo de conflitos conjugais. Foi revelado que Rod enfrentava instabilidade em sua carreira. Ele frequentemente mudava de emprego, incapaz de manter um trabalho estável por muito tempo. Dificuldades financeiras agravavam o estresse no casamento. Somando-se a esse fardo estava o vício de Rod em jogos de azar, que havia saído de controle. Ele começou a investir grandes quantias em apostas, o que pressionava ainda mais as finanças e o relacionamento do casal. As crescentes preocupações de Shelley com as mudanças de comportamento de Rod começaram como pequenas frustrações, mas logo se transformaram em problemas graves e perturbadores. Inicialmente, o descaso de Rod com as responsabilidades familiares era uma irritação ocasional. No entanto, rapidamente isso se agravou, já que suas obsessões por jogos de computador e torneios de gamão passaram a consumir cada vez mais seu tempo e atenção. O que antes pareciam hobbies inofensivos transformaram-se em vícios caros, com Rod utilizando as economias da família para financiar sua participação em torneios de apostas. Agravando ainda mais sua angústia, Shelley descobriu que Rod estava sendo infiel. Durante suas inúmeras viagens para participar de torneios, ele havia traído Shelley, algo que ela descobriu ao acessar seus e-mails. A traição foi devastadora e marcou um ponto de ruptura no relacionamento já abalado. Determinada a retomar o controle de sua vida e proteger os filhos, Shelley buscou e obteve permissão para um divórcio religioso,
um passo significativo e difícil dentro da comunidade judaica ortodoxa. Embora o casal mantivesse a aparência externa de um casamento por causa dos filhos, sua separação era inegável. Rod havia se mudado para outro apartamento no mesmo andar do prédio, enquanto o processo de divórcio oficial estava em andamento. O relacionamento continuava tenso e conflituoso, marcado por discussões frequentes e desentendimentos acalorados. Apesar de se esforçarem para manter uma frente unida diante dos filhos, a realidade era tudo menos harmoniosa. O comportamento de Rod tornou-se cada vez mais alarmante. Shelley confidenciou a amigos sobre sua natureza agressiva e temperamento explosivo, relatando episódios específicos que a faziam sentir-se insegura em sua própria casa. Ela suspeitava que Rod estava monitorando seus movimentos e invadindo sua privacidade. Shelley acreditava que ele estava entrando em seu apartamento enquanto ela não estava, verificando seus e-mails e possivelmente a espionando de outras maneiras. Suas suspeitas se aprofundaram quando notou comportamentos estranhos de Rod, incluindo a possibilidade de ele ter instalado uma câmera de vigilância no corredor do prédio para rastrear suas entradas e saídas. Essas revelações perturbadoras adicionaram camadas de complexidade ao conflito conjugal e levantaram sérias dúvidas sobre as circunstâncias da morte de Shelley. Para descobrir a verdade, sua família contratou um detetive particular que começou a reunir esses relatos e formular uma teoria de que Rod poderia estar envolvido na morte prematura de Shelley. A primeira prioridade do detetive era determinar se um crime havia ocorrido no apartamento de Shelley. No entanto, conseguir acesso ao local revelou-se um desafio, já que o apartamento havia sido lacrado pelas autoridades. Determinado, o detetive obteve uma ordem judicial para abrir o imóvel e chegou ao local acompanhado por policiais de Nova York. No apartamento, o detetive tentou usar a chave fornecida anteriormente, mas notou que a fechadura estava incomumente apertada. A situação tomou um rumo estranho quando Rod apareceu em seu apartamento no final do corredor, alegando ter ouvido barulhos e vindo investigar. Sua aparição repentina levantou suspeitas. Quando questionado pelo detetive e pelos policiais, Rod pegou a chave e abriu a porta com facilidade. Esse gesto deixou o detetive se perguntando se Rod estava deliberadamente monitorando a situação ou se sua presença ali era mera coincidência. Uma vez dentro do apartamento, o detetive iniciou uma busca minuciosa por evidências que pudessem sustentar sua teoria de que havia ocorrido um crime. Uma das descobertas mais intrigantes foi a ausência do telefone de Shelley. Parentes confirmaram que Shelley estava em casa no dia 31 de dezembro, mas seu celular não foi encontrado. O detetive localizou o carregador do telefone no apartamento, mas o aparelho em si estava desaparecido. Um detalhe que aumentava o mistério em torno de sua morte. A atenção do detetive voltou-se então para o banheiro, local da morte de Shelley. Ele examinou de perto a dobradiça que os investigadores inicialmente acreditavam ter sido arrancada por Shelley durante a queda. No entanto, quanto mais ele analisava a dobradiça, mais implausível parecia a teoria original. A peça estava firmemente presa ao armário, e removê-la exigiria uma força considerável. Mesmo levando em conta o peso de Shelley e as circunstâncias de uma possível queda, a probabilidade de ela causar tal dano parecia extremamente baixa. Após longas discussões com a polícia, o detetive argumentou que as evidências apontavam não para um acidente, mas para um homicídio. Os investigadores, no entanto, permaneceram céticos, citando falta de provas suficientes para sustentar a teoria de assassinato. Diante desse impasse, decidiu-se realizar uma autópsia para determinar de forma conclusiva a causa da morte. Esse novo desenvolvimento provocou intensas deliberações na família de Shelley. Já haviam se passado mais de 2 semanas desde o enterro, e a possibilidade de exumar seu corpo representava um dilema profundo. Na tradição judaica ortodoxa, tais intervenções são fortemente desaprovadas, muitas vezes vistas como profanação do falecido. Líderes religiosos manifestaram forte oposição à exumação, aumentando ainda mais a angústia da família. Apesar desses obstáculos religiosos e emocionais, eles consideraram crucial descobrir a verdade sobre a morte da filha e concordaram com a exumação. No entanto, esse passo fundamental não estava apenas carregado de considerações morais e religiosas, mas também envolto em complexidades legais. Para prosseguir com a exumação,
a família precisava de uma ordem especial da promotoria. Obter esse documento não foi tarefa fácil, apesar do consentimento explícito dos parentes. O processo se arrastou por quase 3 meses e foi marcado por atrasos burocráticos e obstáculos jurídicos. Finalmente, com toda a documentação necessária em mãos, a exumação e a subsequente autópsia foram realizadas, revelando verdades chocantes que mudariam para sempre a narrativa da morte de Shelley. Os resultados da autópsia foram nada menos que surpreendentes. Os legistas determinaram que Shelley não havia morrido por uma queda acidental, como inicialmente relatado. Em vez disso, sua morte foi causada por asfixia, que também fraturou vários ossos do pescoço. Essa descoberta sombria confirmou as suspeitas de longa data do detetive e forneceu provas irrefutáveis de que Shelley havia sido assassinada. Com essa revelação, a causa oficial da morte foi alterada e o caso foi reclassificado como homicídio. Os esforços incansáveis do detetive finalmente deram frutos, pois as conclusões levaram o Departamento de Polícia de Nova York a reabrir a investigação com uma nova urgência. Os investigadores mergulharam imediatamente no caso, reexaminando meticulosamente cada detalhe. Eles analisaram registros telefônicos, transações financeiras e quaisquer outras informações que pudessem oferecer insights sobre a vida e os relacionamentos de Shelley. Essa abordagem abrangente se estendeu além dos membros da família e incluiu qualquer pessoa conectada a Rod e Shelley. A babá, a empregada doméstica e até o advogado que cuidava do divórcio foram entrevistados, cada um contribuindo com peças valiosas para o quebra-cabeça. Entre as revelações estava um relato preocupante do advogado de divórcio, que descreveu comportamentos incomuns de Rod durante as audiências. Na primeira audiência de divórcio em maio de 2009, Rod alegou que não podia pagar pensão alimentícia devido ao desemprego. Quando o juiz fez uma observação bem-humorada sobre Rod talvez precisar abandonar seus hobbies caros, a reação de Rod foi explosiva. Seu ataque de fúria no tribunal ofereceu um vislumbre de sua natureza volátil, deixando uma impressão duradoura nos presentes. As ações retaliatórias de Rod contra Shelley tornaram-se cada vez mais maliciosas. Ele lançou uma campanha de falsas acusações, tentando manchar sua reputação ao afirmar que ela levava um estilo de vida indecente, usava indevidamente fundos familiares e até abusava de drogas. Rod chegou ao ponto de contatar o empregador de Shelley, inventando histórias sobre um suposto comportamento violento dela contra o filho do casal. Embora uma investigação tenha sido iniciada em resposta a essas alegações, concluiu-se que não havia nenhuma base para as acusações de Rod, destacando ainda mais seus esforços para desacreditar e punir Shelley. O aspecto mais perturbador das ações de Rod veio à tona durante uma entrevista com o filho do casal. O menino revelou que o pai o havia instruído a recitar declarações prejudiciais sobre a mãe. Essa manipulação de seu próprio filho pintava um retrato aterrador do caráter de Rod. Suas ações tiveram consequências severas. Durante uma audiência subsequente de divórcio em 7 de julho de 2009, Rod foi proibido de ficar sozinho com os filhos. Essa restrição permaneceu em vigor mesmo após a morte de Shelley, já que a custódia das crianças foi transferida para os pais de Rod. A fúria de Rod por perder a custódia e o controle sobre os filhos alimentou ainda mais as suspeitas sobre seus possíveis motivos. Mais detalhes surgiram em entrevistas com uma ex-cuidadora das crianças, que compartilhou observações intrigantes sobre os últimos dias de Shelley. Em 30 de dezembro, Shelley passou por um caro tratamento capilar com queratina, um procedimento que custava centenas de dólares. Esses tratamentos exigem cuidados rigorosos, incluindo evitar umidade e calor por vários dias. Os investigadores questionaram por que Shelley, conhecida por sua meticulosidade, desrespeitaria essas diretrizes tomando um banho no dia seguinte. Essa contradição levou os detetives a especular que Shelley não havia entrado voluntariamente na banheira no dia de sua morte. Embora convincente, essa linha de raciocínio por si só não era suficiente para estabelecer a culpa de Rod. A investigação tomou outro rumo quando os detetives revisaram as imagens das câmeras de segurança do prédio do casal. As filmagens mostraram Rod exibindo um comportamento peculiar na noite da morte de Shelley. Por volta das 4 horas da manhã, Rod foi visto saindo de seu apartamento vestido como se estivesse indo para fora. Ele retornou pouco tempo depois.
O vigia noturno do prédio, interrogado pela polícia, observou o horário incomum da saída de Rod. Conhecido por raramente sair em horários estranhos, Rod envolveu o vigia em uma conversa, oferecendo-lhe barras de chocolate ao retornar. Os detetives interpretaram essa interação como uma tentativa calculada de Rod de estabelecer um álibi. Com essas descobertas, Rod tornou-se o principal suspeito do assassinato de Shelley. O desafio do detetive era reunir as evidências e estabelecer um caso concreto contra ele. Central na investigação estava a pergunta premente: o que poderia ter levado Rod a cometer um ato tão hediondo? Durante a investigação, um fato importante veio à tona. Apesar de terem passado por 2 audiências de divórcio contenciosas, Shelley e Rod ainda estavam legalmente casados. Esse status tinha implicações significativas. Sem um divórcio finalizado ou um testamento válido nomeando outros beneficiários, todos os bens de Shelley, avaliados em mais de $5 milhões, seriam automaticamente herdados por Rod. Esse possível ganho financeiro adicionava uma dimensão ao caso que os investigadores não podiam ignorar. Outra descoberta crítica foi que, em 31 de dezembro de 2009, no dia anterior à sua morte, Shelley havia agendado uma reunião com seu advogado para revisar seu testamento. Sua intenção era excluir completamente Rod da herança. Essa decisão, se concretizada, teria privado Rod de uma fortuna considerável. Os investigadores concluíram que Rod, já sendo um suspeito, teria plena consciência dos planos de Shelley se estivesse monitorando seus passos. O motivo financeiro tornou-se inegável, e a perda iminente dos $5 milhões fornecia uma razão convincente para matar. Para proteger os bens de Shelley durante a investigação, todos os seus ativos financeiros foram transferidos para uma conta segura. Enquanto isso, surgiram suspeitas de que Rod poderia ter usado spyware ou outros métodos de vigilância para rastrear os movimentos de Shelley. Imagens das câmeras do prédio mostravam Shelley chegando em casa às 20 horas na noite anterior à sua morte, falando ao telefone celular. No entanto, o aparelho estava desaparecido após o crime. Os investigadores estavam certos de que o telefone estava no apartamento no momento da morte e decidiram revisitar a cena do crime para uma nova busca. O que encontraram foi ao mesmo tempo chocante e desconcertante. Durante a nova inspeção no apartamento, o celular de Shelley foi encontrado sobre a mesa de cabeceira, conectado ao carregador. Esse foi um desenvolvimento extraordinário, já que nas buscas iniciais, realizadas tanto pela polícia de Nova York quanto pelo investigador particular, o telefone estava notoriamente ausente. Fotos tiradas durante essas buscas confirmavam sua ausência. A única explicação plausível era que alguém, provavelmente Rod, havia acessado o apartamento lacrado e devolvido o telefone. Resta saber se esse ato foi um erro tolo ou uma provocação deliberada aos investigadores. Rod foi imediatamente convocado para interrogatório. No entanto, ele havia contratado um advogado que o orientou a exercer seu direito de permanecer em silêncio. Isso deixou os investigadores correndo atrás de outras evidências de seu envolvimento. Um avanço ocorreu quando analisaram os registros telefônicos de Rod, que revelaram chamadas frequentes para um número registrado em Jacksonville, Carolina do Norte. O número pertencia a Deborah Holmes, uma mulher casada, 14 anos mais velha que Rod e mãe de 3 filhos. Rod e Deborah supostamente se conheceram em uma competição de gamão 5 meses antes do assassinato de Shelley, e desde então mantinham um caso apaixonado. Eles mantinham o relacionamento por meio de encontros em torneios e jogando online juntos. Acreditando que Deborah pudesse ter informações cruciais, os investigadores entraram em contato com ela para uma entrevista. Para sua surpresa, Deborah informou que seu advogado a havia instruído a não falar com eles. A reviravolta se intensificou quando descobriram que o advogado dela era o mesmo que representava Rod Coughlin. Essa conexão levantou suspeitas de que Deborah pudesse estar mais profundamente envolvida com os assuntos de Rod do que se supunha inicialmente. As autoridades voltaram o foco para as comunicações eletrônicas entre Rod e Deborah, esperando encontrar mensagens incriminatórias. O telefone recém-recuperado de Shelley tornou-se uma peça-chave da investigação. Infelizmente, os investigadores descobriram que todas as mensagens e dados do aparelho haviam sido apagados profissionalmente, sem deixar rastros,
Nem mesmo os peritos forenses conseguiram recuperar as informações. A natureza meticulosa das exclusões apontava diretamente para o envolvimento de Rod e seus esforços para se manter sempre um passo à frente das autoridades. Suas ações, incluindo a rápida limpeza da cena do crime, a eliminação das mensagens e seu silêncio durante os interrogatórios, pareciam projetadas para frustrar os investigadores em todas as etapas. À medida que os meses se transformavam em anos, o caso esfriava. Rod continuava escapando da justiça, favorecido pela ausência de provas concretas. A falta de DNA, impressões digitais e fibras tornava o trabalho da polícia ainda mais difícil. Apesar das suspeitas, os investigadores não conseguiam apresentar acusações contra Rod, e o caso ficou paralisado. Parecia que o planejamento de Rod havia criado o crime quase perfeito. 5 anos se passaram, e a investigação sobre a morte de Shelley parecia destinada a permanecer sem solução. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, Deborah Holmes entrou em contato com a polícia do nada. Nessa época, seu relacionamento com Rod havia terminado, e ela parecia disposta a compartilhar novas informações. Os investigadores não perderam tempo e a convidaram imediatamente para ir até a delegacia. Deborah se apresentou sem demora. Descobriu-se que ela e Rod haviam rompido alguns meses antes, o que a motivou a procurar a polícia. O que Deborah revelou aos investigadores nos 3 dias seguintes os deixou atônitos e horrorizados. Suas declarações traçaram um retrato assustador das ambições e dos esquemas distorcidos de Rod Coughlin, que iam muito além dos milhões deixados por sua falecida esposa. Deborah revelou que Rod estava obcecado em recuperar o controle sobre seus filhos e acessar a fortuna de Shelley. Sem direitos de custódia e sem acesso direto à herança de Shelley devido ao seu status de suspeito, Rod elaborava planos cada vez mais sinistros para alcançar seus objetivos. Um dos esquemas mais repugnantes de Rod envolvia sua própria filha. Sabendo que seus pais tinham a guarda das crianças, Rod pretendia manipular sua filha de 15 anos para forjar uma agressão. O plano era acusar falsamente o avô do crime, levando à prisão dele e à perda dos direitos de guarda. Nesse cenário, Rod assumiria o controle dos filhos e, por consequência, teria acesso à riqueza de Shelley. Ele chegou a tentar subornar a filha para que aceitasse esse plano hediondo, oferecendo-lhe dinheiro como incentivo. Enquanto isso, Rod vinha esvaziando de forma irresponsável os fundos de uma conta que Shelley havia separado especificamente para a educação dos filhos. Essa era a única conta a qual ele tinha acesso, e a utilizava para despesas pessoais e jogos de azar. Os pais de Rod, responsáveis pelos cuidados das crianças, ficaram alarmados com o comportamento do filho. Eles o confrontaram sobre o desperdício das economias destinadas ao futuro das crianças, o que levou a uma disputa acalorada. A raiva de Rod em relação aos pais chegou ao ponto de ele considerar seriamente tirar a vida deles. Em 2012, Rod confidenciou a Deborah um de seus planos horripilantes. Ele sugeriu que sua filha envenenasse os avós colocando veneno de rato no chá deles. Rod acreditava que, sendo menor de idade, a filha enfrentaria consequências mínimas caso fosse descoberta. Deborah conseguiu dissuadi-lo de executar essa ideia maligna, mas a depravação de Rod não parou por aí. Ele considerou outras ações horrendas, como incendiar a casa dos pais e travar as portas para impedi-los de escapar. Em certo momento, ele até propôs arranjar um casamento falso entre sua filha e um homem mexicano, o que a obrigaria a abrir mão de parte de sua herança a seu favor. Ao ouvir o testemunho de Deborah, os investigadores ficaram chocados com a profundidade da crueldade de Rod. Deborah havia passado anos reunindo provas contra ele, coletando cuidadosamente gravações e dados em discos rígidos. Percebendo que estava lidando com um psicopata perigoso, ela esperou até que Rod perdesse o interesse por ela antes de entregar as provas à polícia. As gravações continham centenas, se não milhares, de conversas de Rod com várias pessoas. Os investigadores enfrentaram agora a tarefa árdua de analisar esse acervo de informações para encontrar provas concretas contra ele. Seus esforços valeram a pena. Em uma conversa gravada com um conhecido do gamão, Rod mencionou casualmente ter chaves do apartamento de Shelley e a capacidade de entrar lá a qualquer momento.
Essa revelação alinhava-se com suspeitas anteriores de que Rod havia adulterado a cena do crime, incluindo o retorno do telefone desaparecido de Shelley. Entre os arquivos, os investigadores encontraram provas de que Rod havia tentado incriminar sua filha pela morte de Shelley. Ele havia fabricado um e-mail, supostamente escrito por sua filha, confessando ter empurrado a mãe durante uma discussão. O e-mail alegava que o confronto resultou na queda fatal de Shelley no banheiro. Com esse conjunto de evidências, as autoridades finalmente tinham o suficiente para acusar Rod Coughlin do assassinato de sua esposa. Em 1º de novembro de 2015, Rod foi preso. A família de Shelley, que havia suportado anos de incertezas e sofrimento, aguardava seu julgamento com um otimismo cauteloso. No entanto, a vitória não era garantida. Grande parte das provas era circunstancial, e um advogado de defesa habilidoso poderia semear dúvidas sobre a culpa de Rod. Os detetives continuaram trabalhando incansavelmente em busca de uma prova definitiva para garantir a condenação. Um avanço veio de uma fonte inesperada. Na prisão, Rod confidenciou a um colega de cela os detalhes do assassinato de sua esposa. Ele chegou a demonstrar o gesto que usou para estrangulá-la, oferecendo uma reconstituição arrepiante. Quando os investigadores revisaram as imagens de vigilância da prisão, descobriram que os gestos de Rod combinavam perfeitamente com os achados da autópsia de Shelley. Essa foi a prova irrefutável de que precisavam, equivalendo a uma confissão quase direta. O julgamento durou longas 7 semanas, durante as quais o júri foi apresentado a toda a extensão das ações horrendas de Rod. Ouviram sobre seus planos calculados para matar a esposa, prejudicar os pais e manipular os próprios filhos. Cada revelação traçava o retrato de um homem movido pela ganância e desprovido de empatia. O júri ficou horrorizado com sua natureza fria e enganosa. Foram necessários 2 dias para chegar ao veredito final. Em março de 2019, o tribunal considerou Rod Coughlin culpado pela morte de Shelley Coughlin, sua esposa e mãe de seus filhos. Apesar da ausência de provas diretas, ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após 25 anos.